Eu até, inclusive, vou dar aqui uma Deixar boa o tarde a som, né? todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, hoje, dia Entendi. 7 de abril de 2022, quinta-feira, para o estudo desse livro, Diversidade dos Carismas, de Hermínio de Miranda. Eu queria lembrar a todos que hoje eu não estou aqui na minha casa, eu estou aqui no Rio, na casa da minha mãe, então, devido a isso, se vocês pegarem algum barulho externo, é aquele detalhe, né? O barulho externo aqui, tem condomínio do lado, então não se assustem. Não é aquele. Não é lá, eu não estou em Petrópolis, tá? Estou aqui no Rio. Então, qualquer barulho externo, qualquer coisinha que passar assim, não se assustem, não. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. E eu vou pedir para a Ana Brito, que está com a Bíblia nova, para fazer a prece de abertura dos nossos estudos. E Ai, meu agora ela Deus. está incentivada. Então vamos orar. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que nós recebemos. Pedindo a Ti, Senhor, nos envolva, nos ampare, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais ter vontade, ter força para ultrapassar as nossas dificuldades. E pedindo, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos do corpo e da alma. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado, Francisco de Assis. Fique conosco, em nome de Deus. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã pela sua prece e vamos aqui dar início ao nosso estudo. Então, como eu falei, todas as quintas-feiras nós estudamos esse livro aqui, ó, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do nosso irmão Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando o capítulo 2, que trata da mini-biografia da Regina, que é uma médium que recebeu esse nome de Regina. Quem deu esse nome a ela foi o Hermínio de Miranda, né? Onde ele conversa, fala, nos apresenta a vida dessa companheira. Mas nós estamos estudando o item número 16, o médium e a crítica. E eu já estou no meio desse item. Poderíamos dizer, no meio desse item. E eu acho que vocês já encontraram aí a página, né? Eu estou num parágrafo que diz assim: ao contrário dos médios presunçosos, eu parei na metade desse parágrafo, mas eu vou ler esse parágrafo desde o início para facilitar, para todo mundo achar. Então vamos lá. Inicia assim o parágrafo. Ao contrário dos médios presunçosos, que se julgam infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provenha, e dos médiuns orgulhosos que se envaidecem das comunicações e acham que nada mais têm que aprender do espiritismo, ou dos suscetíveis que se magoam ante as críticas ou zangam-se com a menor contradição. Deve o médium levar em conta as críticas, mesmo que injustas, mas não se deixar abater, sufocar ou inibir ante uma apreciação mais vigorosa acerca do seu trabalho. Aí agora nós vamos começar onde nós paramos. Somente porque a crítica foi formulada não quer dizer que ela seja correta ou justa. Então não é porque você recebeu uma crítica que essa crítica será correta ou justa, né? Então, de repente, pode ser uma crítica que nos corresponde à realidade. Pode perfeitamente o crítico estar mal informado. Quer dizer, não é porque ele criticou o trabalho que ele tenha maldade, seja uma pessoa maldosa. É porque, de repente, ele não compreendeu o trabalho, então ele faz aquela crítica, ou porque ele esteja mal informado. Não ter sequer as condições mínimas exigidas para fazê-la,
ou está a formulá-la apenas movido por sua vaidade pessoal, pelo ciúme ou por sua arbitrariedade de dirigente, que não admite contestação e se julga conhecedor de todos os segredos e mistérios da mediunidade. Então, às vezes a pessoa é o famoso palpiteiro. Essa pessoa vai dar o palpite no trabalho, às vezes ele não conhece o trabalho, ou ele acha que o trabalho é parecido com outro trabalho que ele desenvolve, e aí ele vai dando palpite. Mas, na verdade, a gente não deve se aborrecer por causa disso, porque se a gente fosse aborrecer por tudo que as pessoas falam, você não vai conseguir fazer nada na vida. A verdade é essa, né? A gente não consegue fazer nada da vida se a gente for dar atenção para tudo que todo mundo fala. Então a gente tem que estar prestando muita atenção a esse tipo de coisa. E aí ele diz aqui, vimos no caso particular de Regina o estado de confusão e insegurança em que ela ficou devido a isso. Diziam-lhe com severidade que não podia sequer permitir que os espíritos manifestantes contestassem os argumentos do doutrinador ou expusessem suas próprias ideias. Quanto às páginas psicografadas, não deveria permitir que eles assinassem as comunicações com nomes conhecidos e respeitáveis. Estava, pois, sob suspeita de mistificação, neste caso, e de indisciplina mediúnica do outro. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bem alto para vocês? Então vamos lá. Em ambos ficou implícita a suspeita de que estava à mercê de espíritos desajustados, né? Então alguns acreditavam até que ela estava sob fascinação, vamos dizer assim, porque sua própria mediunidade era descontrolada. Então, muita gente que via uma médium como ela, com uma produção de fenômenos tão extraordinários como esses que ela produzia, então alguns achavam até que ela estava fascinada, mas não, ela era uma médium assim, né? Ela era uma boa médium e realmente ela produzia esses fenômenos. Mas aqueles que não conheciam achavam que ela estava sob uma pressão, estava sob um julgo obsessivo. E como as pessoas não tinham muito conhecimento, faziam essa avaliação equivocada. Na sua inexperiência, no caso da Regina, ela ainda era inexperiente. E na sua inexperiência, ela até chegava a admitir que alguma coisa deveria ser feita para corrigir aquilo que os dirigentes do grupo consideravam desvios tão graves. Porque ela, como ela não conhecia bem ainda a doutrina, ela até pensava, poxa, esses homens são homens estudiosos, dirigentes de grupo, eles sabem mais do que eu. Então, talvez eles estejam com a razão. E eu é que esteja com o problema e precise corrigir. Então, ela até pensava assim, né? Mas como fazer? Como fazer essa correção que eles exigiam? Isso ninguém lhe dizia. Exigiam que ela se corrigisse, mas ninguém dizia a ela como fazer essa correção. Também não debatiam o assunto com ela, limitavam-se à crítica que nas circunstâncias assumia a condição de uma censura. Afinal de contas, ela era veículo das manifestações e fenômenos, não a mente ou a vontade geradora deles. Então, realmente era complicado. Ela ouvia aqueles homens criticando o trabalho dela, mas nenhum deles dizia, ó, minha filha, mostrava o caminho das pedras. Eles só criticavam. E aí ficava complicado, né? Porque se você critica o trabalho, mas não diz como ele deve ser feito, então fica difícil. Você só diz, está errado. Tá, e como é que faz? Ah, ninguém falava. Então, para ela, que era uma novata, ela ficava realmente numa situação difícil. No caso do soneto, quer dizer, da poesia de Alta de Souza,
por exemplo, que ela recebeu e assinou, que a Alta de Souza assinou, e todos criticaram ela, era de admitir-se que o texto ficasse em observação, ou até mesmo sob suspeita, por se tratar de médium que, embora com faculdades bem desenvolvidas, era naquele grupo uma iniciante. Não havia, contudo, uma boa e lógica razão para colocá-la sumariamente sob suspeita, apenas porque tivera a infelicidade de receber um soneto assinado por Alta de Souza, ou uma comunicação subscrita pelo Dr. Bezerra de Menezes. Porque até então ela ficava até assim, nossa, recebi um soneto, uma mensagem assinada por um espírito de nome, lá vão meter o malho em mim. Então ela já ficava meio ressabiada. Eu queria que vocês pegassem o livro dos médios, que eu tinha pedido para vocês pegarem, para a gente estudar. Abram o livro dos médios na questão 136. Eu vou pedir a vocês só um minutinho, enquanto vocês pegam o livro dos médios. Então, vamos lá. Questão 136 do livro dos médios. Na questão 136, diz assim. A questão 136 está na segunda parte, capítulo 10, da natureza das comunicações. Então, diz assim. As comunicações sérias são poderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa acha que todos os espíritos têm o mesmo nível de conhecimento. Não. Eles não têm. É igual os encarnados. Não é porque uma pessoa é séria que ela é profundamente sábia. Séria quer dizer uma pessoa equilibrada, que não é de ficar de frivolidades, tá? Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa profundamente sábia. Então, tem espíritos sérios que têm pouco conhecimento. Como tem espíritos sérios que têm muito conhecimento. Da mesma forma que nós temos espíritos frívolos que têm um conhecimento grande, mas a moral é duvidosa. Porque conhecimento você conquista através do estudo, mas não quer dizer que a sua moral seja elevada. Então, ele diz aqui, toda comunicação que não tenha frivolidades e de grosseria, ela tem o objetivo de um fim útil, ainda que mesmo que seja de caráter particular. É por esse simples fato uma comunicação séria. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Há muita coisa que esses espíritos sérios ignoram, quer dizer, não sabem, e sobre que podem enganar-se de boa fé. Então, de repente, é como você está numa discussão na casa espírita ou em algum lugar falando sobre um tema. E aí um espírito ou uma pessoa, qualquer encarnada, afirma alguma coisa. E ela pode estar equivocada na afirmação que ela faz. Ela pode ter um conhecimento equivocado sobre aquilo. Então, por exemplo, um exemplo. Ela pode achar que o espírito, como eu já vi isso até em livro de pessoas com muito conhecimento, que o espírito, depois de um certo grau evolutivo, ele perde o seu perispírito. Alguns espíritos afirmam isso nos livros, e são espíritos com conhecimento. Mas nessa tese eles estão equivocados. Porque no livro dos médios, questões 54 e 55, está bem claro lá. O espírito jamais perderá o seu perispírito. Mas tem pessoas que afirmam que perdem. Então, nesse ponto, esses espíritos sérios, que publicam livros sérios, estão equivocados. Tá?
Então, o que ele está dizendo aqui? Há muita coisa que esses espíritos sérios ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Não é porque eles querem enrolar os outros. Mas, gente, eles acreditam naquilo, só que aquilo que eles acreditam está errado. Aí ele diz aqui, por isso é que os espíritos verdadeiramente superiores, isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes nós damos o título de espíritos superiores a todos os espíritos que estão na espiritualidade, publicam livros, tá? Ou participam de trabalhos. Então a pessoa diz assim, o André Luiz é um espírito superior. Será que é mesmo um espírito superior? Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de espírito superior, tá? A gente tem que tomar cuidado. É um espírito que já tem muitas conquistas? Sim. É um espírito que já tem bastante conhecimento? Sim. Agora, é um espírito superior? Eu tenho minhas dúvidas. Dentro daquilo que nós já estudamos na escala espírita de O Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar até o meu Livro dos Espíritos, que está aqui. Espírito. Aqui, deixa eu ver, eu acho que é a questão 115, por aí. Então, isso não é ofensa nenhuma, não, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Espíritos, não é 115, não. Espíritos superiores. Está na questão 111. Olha o que está escrito na questão 111. Questão 111, parte 2, capítulo 1. 2 espíritos. 111 diz assim. A questão 111 está na segunda ordem dos bons espíritos. 111, segunda classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, olha aqui o que ele está dizendo, quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Será que André Luiz ou outros espíritos que a gente considera superiores só estão encarnando na Terra atualmente para cumprir missão de progresso? Será que ele ainda não tem alguma coisa para resgatar, ou para reparar, ou para corrigir? Entendeu? Será que ele ainda não tem uma reencarnação provacional para realizar? Tá? Então, é questão da gente analisar. Será que ele já está no nível de encarnar apenas como missionário e não para corrigir alguma coisa que ainda precisa ser corrigida? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses títulos de espíritos superiores que a gente dá aos espíritos desencarnados que estão psicografando, publicando livros através da psicografia de algum médium.
Porque a gente pode estar dando título de espírito superior a quem ainda não é, entendeu? A quem ainda não é. Então a gente tem que tomar cuidado. Pode ser o espírito sábio, o espírito de sabedoria, né? O espírito benévolo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem a mania de considerar superior quem ainda não é. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, vamos voltar aqui ao livro do Hermínio de Miranda. Tudo bem, eu vou voltar um pouquinho o parágrafo, para a gente não se perder. Diz assim, ó. Os textos precisavam ser analisados com muito cuidado, atenção e severo espírito crítico. Tudo bem. Porque ele está dizendo o seguinte, está correto quando você não aceita logo tudo que vem da espiritualidade. Isso é o correto, você tem que analisar. Mas tem que analisar com equilíbrio, para também não achar que tudo é mistificação. Que aí você já vai para o outro extremo, não é? Então, ele diz aqui, tudo bem, a médium e sua produção psicográfica poderiam e deveriam ficar sob observação por algum tempo, durante o qual toda a sua produção mediúnica fosse examinada com rigor, quanto aos aspectos formais e de conteúdo doutrinário e ético. Somente em face de conclusões inequívocas e bem documentadas, seria então necessário debater com ela o assunto e fazê-la ver, se fosse o caso, que estava sendo vitimada por espíritos mistificadores. Então, examinar o trabalho, a produção dela, as mensagens que ela está recebendo, e em caso de ficar provado verdadeiramente que ela mistificou, aí você chama a médium para conversar. Mas isso depois de profundamente examinado. Não é porque ela assinou o nome de um espírito conhecido que você vai dizer, já apontar o dedo e dizer, é mistificação. Não, você tem que realmente fazer uma verificação. Então, continuando aqui. Mas não apenas isso. Recomendar-lhe procedimentos e cuidados que eliminassem envolvimentos indesejados. E é aquele caso. E se você atesta, confirma que a médium... Opa, caiu meu lápis aqui. Que a médium está passando por uma mistificação, aí você tem que dizer o que ela tem que fazer. Dizer, olha, você realmente está com problemas, né? Está passando por um momento de mistificação, as mensagens não são verdadeiramente isso que você está assinando, agora você tem que mostrar o caminho que ela tem que percorrer para se corrigir. Não adianta só você dizer o problema. E daí? Você tem que dizer o que é preciso fazer para que isso não volte a acontecer. É isso que ele está dizendo aqui. Mas isso tudo à vista de um conjunto bem definido de elementos demonstrativos. Como, por exemplo, se os versos de Alta de Souza não representassem nada do seu estilo, fosse totalmente diferente do estilo da poetisa, a métrica estivesse errada, as rimas inadequadas ou forçadas, o ritmo nada tivesse a ver com os de seus poemas habituais, nem as imagens fossem do seu estilo pessoal. Então, mas não era isso que acontecia. E aquele detalhe, será que alguém que estava dizendo aí que ela estava mistificando entendia de literatura, da literatura de Alta de Souza? Será que algum deles já leram alguma coisa da Alta? Já tinham lido alguma coisa da Alta? Ou estavam julgando que não era Alta só pelo nome? E assinou Castro Alves. Não pode ser Castro Alves. Peraí, mas você já leu alguma vez alguma poesia de Castro Alves? Você já leu a mais famosa dela, que é o Navio Negreiro? Você conhece o estilo de Castro Alves? Não. Então como é que você pode dizer que não é Castro Alves? Só pela assinatura? O Castro Alves tem um estilo. A Alta de Souza tem um estilo. Os poetas têm o seu estilo. Então você tem que entender de literatura, tem que entender de poesia, de construção de poesia, para você dizer, essa poesia que ela psicografou diverge, é totalmente diferente das poesias da Alta de Souza. E, na realidade, vamos e convenhamos, gente, tem muito pouca gente que lê poesia. Não é verdade?
Tem muito pouca gente que lê poesia para poder dizer que é um expert em Alta de Souza. Então, ele diz aqui, deixa eu ver aqui, além do mais, se a temática fosse antidoutrinária, tivesse conceitos éticos inaceitáveis, fantasias inadmissíveis, ou fossem versos confusos, sem sentido, sem a beleza e sem a harmonia que estamos acostumados a encontrar na obra da excelente poetisa, tanto na sua produção quando encarnada, quanto no que escreveu após a desencarnação, através de vários médios. Então, realmente, tinha que ser uma pessoa que conhecesse poesia, que conhecesse o estilo de Alta de Souza, para realmente afirmar de forma categórica que aquele poema que ela tinha psicografado não era da Alta de Souza. Quanto à incorporação, ou seja, a psicofonia, não era justo rejeitar sua expressão mediúnica apenas porque não estava rigorosamente dentro dos padrões locais. Então, todos os médiuns do mundo têm de exercer suas respectivas faculdades exatamente da mesma maneira ou estão sendo mistificados, né? Então, você não está... Porque cada grupo tem uma forma de compreender a incorporação, vamos dizer assim, como o processo da psicofonia se dá. Você não está fazendo como o nosso grupo exige. Então, você está mistificando. Aí, se ela for trabalhar do outro grupo, ela já vai ter que fazer igual aquele outro grupo. A gente sabe que não é assim, não é? Então, essa questão da crítica tem que se tomar muito cuidado. Você tem que analisar bem, até para que você não deixe a pessoa numa situação desagradável, né? Como ela muitas vezes ficou. Aí ele diz aqui, se o médium não pode gaguejar, porque em vigília não gagueja, então seria inadmissível o estupendo fenômeno da xenoglossia, porque em sua condição normal o médium não sabe uma palavra de grego, latim, árabe ou chinês. Aí a pessoa vai dizer assim, o espírito está gaguejando. Está vindo uma mensagem psicofônica onde o espírito está gaguejando. É falso, porque o médium não gagueja. Aí nós sabemos que tem fenômenos de xenoglossia. Quantas vezes o Chico, o Divaldo psicografaram mensagem em outras línguas? Em grego, em inglês, em chinês. O Chico chegou a psicografar espelhado, né, com a escrita forma de trás para frente. Mas se o médium não fala inglês, então ele não pode psicografar em inglês? Alguém dizia, Chico falava inglês? Chico falava alemão? Chico falava grego? Não, mas ele psicografou nessas línguas. Então, é mistificação? Porque ele não fala aquelas línguas? Claro que não. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aí ele vai dizer aqui, está sendo mistificado porque o espírito manifestante, vencendo barreiras que nem sabemos ao certo como consegue expressar-se na língua que falou quando vivo? E se o espírito manifestante é o de um ex-cirurgião competente, que não pode operar porque o médium nada sabe de medicina e, portanto, não pode dar passividade aos gestos necessários para que a operação seja realizada, é o caso de Zé Arigó. Zé Arigó era um homem do campo, um homem semi-analfabeto, e fez cirurgias fantásticas. Não, ele não pode fazer essa cirurgia porque ele não é médico. Olha só que absurdo. Quantas curas Chico produziu? Quantas receitas o Chico escreveu vindas de Dr. Bezerra? O Chico não era médium, não era médico, mas o Dr. Bezerra era. Então o Chico não podia fazer uma receita porque ele não era médico? Ele não era médico, mas o espírito que dava a comunicação através dele era médico. Então a pessoa vai considerar o quê? Que as receitas do Chico, que curou, quer dizer, psicografadas por ele, as receitas não eram dele, psicografadas por ele, que curou, ajudou tantas pessoas, era uma mistificação, porque o Chico não era nem enfermeiro. Então você não pode ter esse tipo de julgamento, não é? Eu trouxe aqui
um PDF que eu vou abrir aqui para que a gente possa, deixa eu conversar um pouquinho sobre esse tema. Gente, esse barulho externo está tendo uma conversa, está atrapalhando vocês alguma coisa? Não, então tá. Que aí eu fico meio incomodada com isso. Mas se não está, tá ótimo. Vamos lá. Deixa ele abrir aqui. Tá aqui. Aqui, ó. Revista Espírita, janeiro de 1858. Seria bom vocês anotarem, tendo uma oportunidade, vocês lerem toda a mensagem, porque eu sempre trago só uma parte dela. Revista Espírita, janeiro de 1858. Vários modos de comunicação. É sobre isso que a gente está falando aqui. Diz assim Kardec: com efeito, a escrita e a palavra são os meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, quer pela precisão das respostas, quer pela extensão dos desenvolvimentos que comportam. A escrita tem a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida, porque através da escrita, né, você tem condição de analisar o texto com mais adequação, até comparar, né, a poesia, no caso, que ela psicografou da Alta de Souza, com uma poesia que a Alta de Souza escreveu quando estava encarnada. Então, comparar os dois textos do espírito, que está desencarnado, e daquele espírito quando encarnado, e verificar se tem semelhança. A escrita tem a vantagem de deixar esses traços materiais, e você poder fazer essa comparação. De resto, não se é livre para escolher os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam apropriados. Isso depende das aptidões. Então, você tem, através da psicografia, formas de você melhor tirar as dúvidas. Da psicofonia, às vezes, fica um pouco mais difícil, né? A não ser que a pessoa grave, e mesmo assim gravando, depois, como é que você vai tirar a dúvida da voz? A pessoa, quando encarnada, tinha uma voz assim, agora está com a voz diferente, mas tudo bem, ela mandou uma mensagem e você pode analisar se aquela mensagem está de acordo com aquele indivíduo quando estava, o que aquele indivíduo, quando estava encarnado, pensava. Você tem essa. Mas a psicografia é a palavra escrita. E aí você tem uma forma mais concreta de comparar. Por isso que ele diz que a escrita, a psicografia, tem a vantagem de deixar traços materiais, que são as palavras escritas, as frases ali escritas no papel, e de ser um dos meios mais adequados para combater a dúvida, depois de uma boa análise. De resto, o médium não é livre para escolher. Eu prefiro a psicografia que a psicofonia. Doutor Bezerra quer mandar uma mensagem. Não, doutor Bezerra, o senhor vai fazer pela psicografia, não vai fazer pela psicofonia. Não, o médium não pode escolher a forma que o espírito vai se comunicar. Os espíritos que escolhem. Os espíritos comunicam-se pelos meios que eles julgam melhor. Isso vai depender das aptidões, tá? Agora nós vamos voltar aqui para o nosso livro do Caibar Schutter. Eu vou parar de partilhar. Voltando aqui, Caibar Schutter não, é o Hermínio de Miranda. Voltando aqui para o Hermínio de Miranda. Durante quase meio século de prática regular e constante, o brilhante jornalista inglês Maurice Barbanel serviu de médium, isso é muito interessante essa história, preste bem atenção, ao notável espírito que a si mesmo denominava Silverbash. Então, esse espírito se dizia chamar Silverbash.
E o médium, tá? O médium, que era um jornalista inglês, chamava-se Maurice Barbanel. Não foram poucas as dificuldades iniciais da acomodação e sintonização do espírito, que foi o Silver, com seu instrumento, que foi o médium, Maurice. A primeira das quais foi a da própria língua inglesa. Barbanel, que é o médium, era um competente jornalista, discípulo e amigo do famoso e legendário Rannen Schweifer, aliás, espírita convicto. Mas o espírito desconhecia o inglês, apresentando-se como simples índio pele vermelha americano. Então, o médium era um jornalista inglês. E o espírito, Silver, era um índio que viveu nos Estados Unidos, na época, 1800, 1700 e pouco, como um índio americano que não falava o inglês. Tá? Porque nós sabemos que os Estados Unidos, por volta de 1600, 1700 e pouco, era uma colônia inglesa. Foi colonizada pelos ingleses. Quando os ingleses chegaram aos Estados Unidos, quem viviam lá? Os índios, que não falavam inglês. Cada região tinha uma tribo, e as tribos falavam dialetos, como aqui no Brasil. Então, o índio brasileiro não falava português, falava a língua deles. O Guarani, o Tupi. E os índios americanos falavam seus dialetos. O dialeto Apache, o dialeto moicano e por aí. E o inglês veio e colonizou. Então, esse índio falava o dialeto dele. E o médium era um jornalista inglês. Então, olha a dificuldade. O espírito do índio, que não falava inglês, psicofonando ou psicografando através de um médium inglês, que não fala. Então, os dois não falavam o mesmo idioma. Então, ele diz aqui, se por lá estivesse algum dos nossos entendidos dirigentes, provavelmente ficaríamos sem as páginas de ouro que a mediunidade de Barbanel filtrou para nós. Ninguém ia receber a mensagem, quer dizer que era mistificação. Afinal, o médium não fala o dialeto indígena. Filtrou para nós provinda da inesgotável sabedoria do velho índio americano. É que Silver Barche, o espírito indígena, ele, o espírito, venceu as barreiras linguísticas iniciais e conseguiu desenvolver para seu uso um inglês limpo, singelo e poético, no qual expressava com rara beleza e profundidade os mais elevados conceitos éticos e religiosos. Não foi o médium que aprendeu a falar o dialeto indígena, foi o espírito que fez um grande esforço para aprender inglês e poder se comunicar com o médium em inglês. Olha só que trabalho fez esse espírito. O crítico injusto e despreparado teria dito, no caso, se fosse fazer uma crítica a esse médium, logo de início, que ele não poderia de forma alguma permitir que o espírito usasse seu incerto linguajar racial inicial, porque ele, médium, era um homem culto, civilizado e dotado de grande poder verbal, tanto que era excelente jornalista profissional e autor de vários livros de sucesso. Então, ele dizendo que, numa crítica, como esses que criticaram a Regina, eles diriam o quê? Não pode. Você não pode psicografar textos num dialeto indígena. Porque, afinal de contas, você é um jornalista culto. Como é que você vai psicografar um texto num dialeto indígena?
É isso que ele está dizendo. Da mesma maneira que ele disse para ela, você não pode psicografar um texto de Alta de Souza, afinal ela é a grande poetisa Alta de Souza. Você é uma médium simplória, não pode psicografar Alta de Souza. De certa forma, seria o contrário. O médium, sendo considerado um homem cultíssimo, não poderia psicografar um texto num dialeto indígena. Teriam que estar os dois no mesmo ponto, no mesmo nível. Então, não tem nada a ver, né? Aí ele diz aqui, inclusive o jornalista é autor de vários livros de sucesso. E mais, muito mais. Segundo os dirigentes que quase conseguiram bloquear a mediunidade de Regina, Barbanel não poderia, segundo esse pensamento equivocado, não poderia que o espírito manifestante proclamasse sua convicção na reencarnação, como fazia uma vez que o médium a rejeitava. Lembra que eu conversei com vocês há umas 2 aulas falando sobre a escola espírita inglesa? Que essa escola espírita inglesa não aceitava a reencarnação? Eu trouxe até um texto do Arthur Conan Doyle sobre a história do espiritualismo, em que fala-se que a escola inglesa, eles se diziam espíritas, mas não aceitavam a reencarnação. Então, na realidade, eles não são espíritas, porque todo espírita tem que acreditar na reencarnação. Se alguém diz que não acredita, não é espírita, é espiritualista. No caso aqui, o jornalista era inglês, fazia parte dessa escola espiritualista, que não acreditava na reencarnação, mas o indígena acreditava. Entendeu? O espírito acreditava na reencarnação, mas o médium não. Então eles também diriam assim, você também não pode psicografar, porque esse índio maluco acredita na reencarnação. E nós, os ingleses, não aceitamos. Mas isso não impediu que o jornalista, mesmo eles não concordando nesse ponto, realizasse as psicografias. Silver Bart, que é um índio, dotado de paciência, bondade e sabedoria, respeitava o ponto de vista de seu médium. O índio respeitava que o médium, apesar de culto, não acreditasse na reencarnação. Ele respeitava, mas continuou pregando a reencarnação através dele. E então a gente vê que interessante. O jornalista não acreditava na reencarnação, mas continuou recebendo as mensagens do índio que acreditava na reencarnação. Não abriu mão. E o índio, mesmo o médium não acreditando, continuou enviando a mensagem. Então eles tinham pensamentos divergentes, mas continuaram trabalhando juntos. Vamos dar uma olhadinha aí no livro dos médiuns, na questão 301, item 8. Segunda parte, no capítulo 27, das contradições e das mistificações. Questão 301, item 8º. Item 8º. Diz assim o item 8º. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Então, vamos lá. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes, quer dizer, uma daquelas que mais se destacam, é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, claro que a gente sabe que todos nós precisamos reencarnar para progredir, não é? Isso é o que a gente aprendeu. Então, se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita,
Como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Então ele está dizendo o seguinte, gente, esse índio aqui, ele acredita na reencarnação, mas tem espíritos do plano espiritual que não acreditam. Aí pensa, como assim? Ora, não tem encarnado que não acredita? Esse jornalista aqui não acreditava. Quando ele desencarnasse, ele ia continuar não acreditando. Então ele está dizendo assim, se a reencarnação é uma coisa tão importante, como é que tem espírito do plano espiritual que não acredita na reencarnação? É uma pergunta que Kardec faz interessante. E a resposta é essa. Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra? Tem gente encarnada que diz o seguinte, essa história de reencarnação é uma mentira, porque se fosse verdade, eu me lembraria do passado. Eu não lembro. Então, reencarnação não existe. Quando o cara desencarna, ele continua preso a esse momento dessa vida aqui. Tem gente que nem sabe que morreu. Não é? Tem espírito que nem sabe, que não acredita que morreu. Então ele continua acreditando. Não tem reencarnação, eu não lembro de nada. Que história é essa? Eu estou aqui todo dia, eu pego minha bolsinha, o BRT lotadão, vou trabalhar, dou entrevista para Globo News, digo que não tem ar-condicionado, que a porta vai fechada, até uso máscara dentro do BRT, enquanto muita gente nem usa. Às vezes o cara até morreu de Covid. Mas eu continuo usando máscara dentro do BRT, entendeu? Volto, reclamo, chego em casa, reclamo que ninguém fala comigo, vou bando de gente mal educada, sem fraternidade no coração. O cara nem sabe que morreu. Quem vai acreditar na reencarnação? Entra dia, sai dia e tá no meu BRT quente. Entendeu? Então o cara continua vivendo ali, como ele diz aqui, ó. Espírito cujas ideias se acham limitadas ao presente. Tem espírito que está há anos acordando de manhã, indo trabalhar e voltando para casa. Ainda naquela, achando que está na mesma vidinha de antes. O sujeito ainda não entendeu que desencarnou. Quando souber, vai morrer de novo. Vai ter outro impacto. Por isso que na mesa mediúnica os espíritos dizem assim, ó, cuidado quando você tiver que dar notícia. Se você perceber que ele está muito agarrado às questões materiais, não fala nada. Deixa que a espiritualidade fala. Porque é arriscado o cara quase morrer. É como se estivesse morrendo novamente, de susto. Que história é essa? Você vai dizer que eu morri? Que isso, rapaz? Eu tô aqui, ó. Tô aqui, que história é essa? Então o cara vive no presente ali, ainda. E a gente sabe que isso é verdade, né? Quem trabalha em mesa mediúnica, quem de nós já não pegou um caso desse? E se ele pudesse, ele até batia em você, por dizer uma besteira dessa para ele, que ele está desencarnado. Então a gente tem que entender isso. Aí continua os espíritos aqui na resposta. Esses espíritos julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre. Tem que durar sempre. Nada vem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com saberem de onde vêm, nem para onde vão, e, no entanto, devem sofrer a lei da necessidade. É aquela coisa. Não é porque você não acredita que a encarnação não existe. Não é porque você não acredita. Você querendo ou não, ela vai acontecer. Aí a gente lembra de Constantino, que tornou a religião cristã a religião do Império Romano. Lembra que eu falei com vocês que naquele concílio eles tiraram a reencarnação da religião? Por quê? Porque eles não queriam correr o risco de, numa futura reencarnação, até reencarnar como um servo.
Então faz o seguinte, tira a reencarnação da história, porque eu não quero correr esse risco. Ora, tirando ou não, ele vai encarnar. Não é porque deu a canetada com a caneta Bic que não vai ter reencarnação. Entendeu? Porque às vezes a gente faz isso. A gente diz assim, vamos ignorar essa história? Porque ignorando vai passar. Não passa. Quando a gente tem que enfrentar alguma coisa, é melhor enfrentar. Porque às vezes a gente ignora, né? Vamos fingir que não vê, que aí a coisa passa. Não passa. A coisa está ali, tem que ser resolvida. Não adianta empurrar para debaixo do tapete, porque uma hora o tapete vai explodir. Então você tem que encarar, tem que ver, tem que aceitar aquilo. Aí ele diz aqui, a reencarnação para esses espíritos é para eles uma necessidade em que não pensam, senão quando lhe chega. Só quando acontecer que ele vai dizer, ué, então a tal da reencarnação existe mesmo? Antes disso, eles não querem nem saber. Não, deixa pra lá, esquece esse negócio. Não fala disso, não. Sabem que o espírito progride. Mas de que maneira? Eles até têm uma ideia, eu progrido. Mas de que maneira que eu progrido? Tem isso como um problema. Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos comandados. Porque as religiões antigas diziam o seguinte, que tinha a terra e em cima tinha vários céus. Céu, primeiro nível, primeiro céu, segundo céu, sétimo céu, oitavo céu. O pessoal bem antigo achava que o céu era uma abóboda de vidro cheia de buraquinho. Quando chovia, é porque a água vinha lá do não sei qual céu e caía pelos buraquinhos. E que as estrelas, elas eram coladas nessa abóboda. Entendeu? Eles pensavam assim, vocês estão me vendo bem? Que aqui na minha tela ficou bem embaçada, eu não sei porquê. Daqui a pouco deve ser por questão da internet, daqui a pouco ela volta. Mas estão me vendo bem, me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Aí ele diz aqui, alguns mesmos vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores e dos eleitos. Então, tem espírito que vai contar várias histórias, né? Várias histórias, que tem o primeiro céu, o segundo céu, o sétimo céu, o oitavo céu, que tem inferno, que tem treva, que tem isso, que tem aquilo, tem paraíso. Vão contar várias histórias. Por quê? Eles vão falar de coisas que eles acreditam. Que eles acreditam, né? Então ele fala isso. Agora, mostrando o quê? Que não é porque o cara está desencarnado que o cara sabe tudo. Muitas vezes é você que tem o maior conhecimento que vai ali durante a doutrinação trazer para ele uma orientação. Vamos voltar aqui ao livro do Hermínio de Miranda. Questão interessante esse item 8 da 301, né? Do livro dos médios, bastante interessante. Aí ele diz aqui, fica uma pergunta no ar. Por que então Silverbach, que é o espírito do índio, dono de tão ampla sabedoria, porque mostrou que o índio tinha sabedoria. Tanto é que ele aprendeu a falar o inglês perfeito. Não assumia outra postura e não falava de outra maneira, sem os modismos e imagens do índio, porque chega-se à conclusão, e o índio, o espírito do indígena, ele dava mensagens muito edificantes. Aí o pessoal disse assim, peraí. Esse espírito tem aparência indígena, mas já deu para perceber que ele não é um espírito primitivo, é um espírito de sabedoria. Então, por que ele aparece com uma imagem de índio? Entendeu? Essa é a grande pergunta que o Hermínio colocou aqui. E aí o Hermínio vai dizer aqui, certamente
ele tinha suas razões para isso. O importante é analisar e estudar criteriosamente o teor de suas belíssimas exposições e a pureza dos seus conceitos. Tudo isso formalizado na clareza meridiana de sua linguagem peculiar. Então, não interessa se o espírito aparece com a figura de um preto velho, de uma preta velha, de uma cabocla, de um índio, de um padre, de uma cigana. Não importa com que aparência ele se apresente. O que importa é o teor da mensagem dele. Ele vai aparecer com a aparência que melhor agrade a ele. É o caso de Emmanuel. Emmanuel, depois do Públio Lentulus, ele reencarnou várias vezes. Como padre jesuíta, como escravo. Mas qual é a aparência que mais lhe agrada quando ele reencarna? Quando ele se apresentava para Chico? A do senador. Por quê? Porque foi com aquela aparência que ele conheceu Jesus. Entendeu? Foi com aquela aparência de senador Públio Lentulus que ele conheceu Jesus. Então, quando ele tinha que se apresentar para o Chico, ele se apresentava com a aparência do senador Públio Lentulus. E o Chico sabia disso porque, dizem os historiadores espíritas, que o Chico foi a filha do senador, não é? Foi uma das reencarnações do Chico. Agora, vamos imaginar que o Emmanuel tivesse que se apresentar para alguém que o conheceu quando ele foi o jesuíta, se eu não me engano, Padre Manuel de Nóbrega. Um amigo que ele conheceu como jesuíta, Padre Manuel de Nóbrega. Talvez ele se apresentasse para esse amigo com a aparência do jesuíta. Já que esse amigo não o conheceu como senador, não sabe a história dele como senador, tenha sido um amigo do jesuíta, um indígena lá da época que o Padre Manuel de Nóbrega esteve aqui no Brasil. Ele vai olhar para o Emmanuel com a aparência do senador Públio, ele não vai conhecer. Mas se ele aparecer com a aparência do padre jesuíta, ele vai dizer, eu conheci o senhor, assisti suas missas, entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Então, se o Silver Baixa, esse índio, esse espírito gosta de se apresentar com a aparência de um indígena, apesar de trazer mensagens edificantes, ele deve ter lá as razões dele para isso. Não é porque ele aparece com uma aparência indígena que você pode julgar que ele é inferior. Até porque isso é preconceito, né? Isso é preconceito. Então, não é a aparência do espírito que importa. É o teor da comunicação. É o que ele está dizendo aqui. O importante é analisar e estudar criteriosamente, quer dizer, com profundidade, o teor, o conteúdo de suas belíssimas exposições e a pureza dos seus conceitos. Tudo isso formalizado na clareza meridiana de sua linguagem peculiar. A segurança e a finura com as quais passou a manipular a língua inglesa, ao cabo de alguns anos, foram admiráveis, mostrando a evolução desse espírito. Nenhum termo erudito, nenhuma intenção de enfeitar, de complicar, ou de se mostrar como mero criador de frases de efeito. Não tinha vaidade nas comunicações dele. Linguagem antologicamente simples, fácil e bela como um instrumento de um espírito lúcido e moralizado.
No entanto, ele se dizia apenas um porta-voz, multi-PC, quer dizer, um intermediário, né? Um porta-voz de outros que estavam, afirmava ele, muito acima dele. Então, esse espírito dizia que ele transmitia para o jornalista mensagens de outros. É como alguns companheiros dizem, que essa coleção de livros, Fonte Viva, né? Que é o Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Ceifa de Luz, são mensagens de Jesus para os homens. Que Emmanuel recebeu essas mensagens de Jesus e passou para o Chico. Que essas mensagens desses livros, né, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, não são de autoria de Emmanuel. Seriam de Jesus, transmitidas a Emmanuel, que passou para o Chico. Então, Emmanuel recebe essas mensagens de espíritos muito mais elevados do que ele. É o que ele está dizendo aqui. Um porta-voz. De minha parte, sempre achei, e não vejo como e por que mudar de ponto de vista, que ele, o espírito, se mantinha naquela identidade indígena para que pudesse transmitir na linguagem singela, de que parece ter tido segredo, complexidade de belezas, que de outra forma estariam soterradas debaixo da erudição obscura e desnecessária. Pois a verdade é simples e é por isso que os simples têm acesso a ela, e não necessariamente os eruditos, como dizia o Cristo. Talvez se outro espírito, mais erudito, trouxesse as mensagens que esse índio trouxe, que esse espírito com a forma indígena trouxe, a mensagem não fosse tão bem captada. Porque ele sabia pegar o que era profundo e transmitir numa linguagem que qualquer pessoa mais simples pudesse compreender. E Jesus dizia, né, que às vezes o texto é tão simples que só os simples compreendem, os mais eruditos não compreendem. Então ele diz, é que os eruditos, quer dizer, os sábios, costumam confundir o simples com o simplório e o profundo com o obscuro. Tem pessoas que acham que por um texto estar escrito de forma simples, ele não é muito importante. E outros acham que o que é profundo, o que é importante, tem que ser escrito com palavras eruditas, palavras difíceis. Aí o que torna a coisa complicada. Então, na realidade, as grandes revelações têm que vir para a gente, porque o nosso nível evolutivo ainda é meio baixinho, numa linguagem mais simples, que se torne compreensível para todos nós. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque hoje nós vamos encerrar um pouco mais cedo, porque nós temos o nosso painel espírita. A Denise, por volta de 18h20, ela vai pegar aqui o nosso estudo, para dar início ao estudo dos ensinos de Jesus, tá? Porque ela vai terminar também por volta de umas 7h10, porque aí, terminados os ensinos de Jesus, ela vai fazer a pré-encerramento, fechar o link, que é o link 100, final 100, o link de quinta-feira, né? E aí eu vou enviar um outro link para o painel espírita. Eu gostaria que vocês, quem ficar para o estudo dos ensinos de Jesus, ao final do estudo, lembrassem a Denise de dar esse toque. Porque senão tem gente que pode ficar com o link aberto. Esse link que é final 100, que é de quinta-feira, esperando começar o painel, como a gente faz para esperar a palestra pública. E aí vai ficar lá sozinha, né? Sem saber que vai ter um novo link para o painel. Então, nós vamos encerrando agora, agradecendo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui hoje, quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, para mais uma reunião de estudos, de aprendizado, aprendizados esses que nos ajudam a caminhar e a progredir. Que o Senhor abençoe a todos nós. Um beijo no coração de todos vocês, tá bom? E nos encontramos às 19h30 para o painel. E o tema hoje do nosso painel, vou ler aqui para vocês, é um tema profundo, é um tema importantíssimo para todos nós, porque nesse tema, deixa eu sair aqui rapidinho, só para a gente ver, o tema fala de algo assim muito importante para toda a humanidade, para todos os espíritos. Deixa ele abrir aqui, tá dificuldade de abrir. Tá aqui. Opa, deixa eu ver aqui. O tema de hoje é
reconciliação, instrumento para a conquista da serenidade interior. Então, nós só vamos ter serenidade interior, equilíbrio íntimo, buscando a reconciliação. Reconciliados com os vossos adversários, né? Antes de seguir em frente, é importante. Então, daqui a pouco a gente se vê, tá bom, gente? Um beijo aí no coração de todos.